Fala aí pessoal, tudo bem? Vídeo de hoje sobre um ativo que eu tenho em carteira, já fiz um vídeo aqui no canal que é o KNSC11. Eu estou mantendo e continuando os ativos que eu analisei semana passada, que eram os fundos de papel da Quineia. Na terça-feira foi o KNCR11 e na quinta-feira o Canip11. Então, para a gente fechar esse ciclo desses fundos de papel da Quineia, hoje vai a atualização do KNSC11. Bora pro vídeo. Antes de começar a falar do vídeo, quero lembrar vocês que agora em outubro eu vou abrir as inscrições para a segunda turma da minha mentoria sobre fundos imobiliários. Assim, eu estou muito feliz porque a primeira turma foi fantástica. Os alunos, o NPS dessa turma, que é o indicador de qualidade, de satisfação, deu mais de 95% para vocês terem uma noção. Eu estou atualizando a página da mentoria, mas assim, tá aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem fazer a pré-inscrição para a segunda turma. Essa página vai mudar um pouquinho, mas a parte do preço, dos bônus não vai mudar. É só o layout dela que vai mudar mesmo, tá bom? Mas assim, se vocês se inscreverem, preencherem, se cadastrarem nessa pré-lista e se inscreverem no curso, ou melhor, antes de se inscrever no curso, vocês vão receber um baita cupom de desconto somente para quem tiver cadastrado nessa pré-lista, tá bom? Então, agora sem mais delongas, vamos para o relatório gerencial do KNSC11. Então, pessoal, agora o KNSC11 aqui, o relatório de agosto, né, de 2023. Opa! O fundo está com um patrimônio grande, já passou de 1 bi, né? Já há um tempo já ele está com esse patrimônio. A cota patrimonial está encostando a cota de mercado, né? Está encostando na cota patrimonial 90 a 91. Eu ainda considero que esse fundo está com um bom preço, até um P sobre VP de 1,05 eu ainda considero investimento nesse fundo. Veja, se a gente pegar lá no próprio no Canip, está muito parecida a taxa do IPCA, da parte de IPCA, e esse fundo, que eu, assim, dos três fundos, tanto do Canip, quanto do KNCR, quanto do KNSC, eu acho o KNSC o mais equilibrado. Inclusive, eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre indicação de 3 fundos para iniciantes, e eu coloco o KNSC como um deles, exatamente por esse equilíbrio, porque ele é um fundo que não é nem 8 nem 80, como é o KNCR somente CDI, e como eu e o Canip somente IPCA. Ele tem uma composição dos dois, o que é muito bacana. E se vocês pegarem nos outros dois vídeos, vocês vão ver que as taxas do IPCA e do CDI do KNSC estão muito parecidas, tanto com o KNCR, assim como o Canip. E aqui é padrão da Quineia, né, essa questão de ter um pouco de alavancagem, então está sempre com uma alocação maior do que o patrimônio líquido, obviamente por causa da alavancagem. Então aqui, como vocês podem ver, a parcela investida de CR em IPCA corresponde a 65% do PL, a gente vai ver melhor no gráfico, e a parte de CDI em 42% do patrimônio. E como vocês podem ver aqui, o IPCA na parte de CDI de CRI indexado ao IPCA 7,85, com duration de 5 anos, e do CDI 3,6%, com duration de 3,8, o que é bem interessante se vocês forem analisar pelos outros fundos de papel que a gente tem aí no mercado. E aí, pessoal, um ponto que é muito bacana. O fundo ele distribuiu esse mês 80 centavos, 80 centos por cota. Ele está, obviamente, está um pouco abaixo do CDI, inclusive considerando o Grossap, né, de 76% do CDI do período, e 89% considerando o Grossap. Quem não sabe o que é Grossap, volta agora acho que foi no fundo do KNCR que eu falo sobre o Grossap, ou do Canip, tá lá no descritivo do índice, nos comentários, no descritivo do vídeo, que eu falo sobre o que é Grossap. Mas esse momento a gente ainda está com uma taxa baixa do CDI, obviamente, pelo CDI está muito alto, né? Mas assim, é um fundo muito bom. Aqui, padrão da Quineia, 1,2. Ele, dos três, é o que tem um pouquinho maior a taxa de administração, até pelo fato dele ter uma carteira um pouco mais diversificada e não tem taxa de performance, o que é muito bacana também. Aqui é o mesmo texto que vocês viram lá tanto no KNCR quanto no Canip, a relação falando sobre a questão da deflação que foi registrada nos últimos 2 meses, tanto de junho aqui de 0,8 quanto de julho de 0,12, né, que ainda foi 0 a 0, e eles falando que é uma questão pontual, que já tem uma inflação positiva para os próximos meses de 0,44, mas a questão que eu quero mostrar para vocês, daqui a pouco vocês vão entender o porquê que no caso do KNSC é diferente do Canip.
Aqui a questão de duas movimentações que o fundo fez, a aquisição desse CRI do AMRV de 4%, já é um pouco elevado, até para dar uma movimentada na carteira, né, aumentar um pouco a rentabilidade, e esse edifício parque é um CDI bem mais conservador. A única coisa que eu não gostei aqui, como vocês já sabem que me acompanham, garantia de fundo de reserva, se a gente elencar das três garantias, a gente tem e a CF, né, que é a alienação fiduciária, a cessão fiduciária e o fundo de reserva, é a menos segura. Mas por ser uma questão com a MRV, já me deixa um pouco mais tranquilo. Aqui a questão da parte de alavancagem, que o fundo ele tem, dos três fundos é o que tem um pouquinho mais de alavancagem, mas pessoal, é aquele ponto que eu falei para vocês no KNCR, e que não seria interessante no Canip, porque lembra, a compromissada sempre é vinculada ao CDI. No caso do Canip, como eu falei na quinta-feira, ele é um fundo vinculado com a receita basicamente IPCA, então você tem um descasamento entre receita e despesa. Já o KNSC, por mais que ele tenha uma parcela de IPCA maior, ele tem esses quase 40% aqui de CDI, o que faz, inclusive, até com uma taxa de 3,5, 3,6, que faz com que a alavancagem não seja problema para ele, porque ele tem uma parte da receita dele atrelada ao CDI, o que deixa tranquila essa questão de alavancagem. Então, por isso que ele pode até ter um pouquinho mais de alavancagem aqui de 10,4%. Inclusive, eles colocam aqui que é considerado um patamar adequado pela gestão. Aqui a parte de alocação, como vocês podem ver, né, ele é mesmo basicamente muito parecido com os outros fundos, sempre um pouco, nesse caso aqui ele tem um pouquinho mais de residencial, os outros dois um pouquinho mais de escritório. Aqui, pessoal, a questão da liquidez dele, uma liquidez, até eu falo para os alunos dos alunos da mentoria que eu considero uma liquidez média para alta, até 3 milhões, acima de 3 milhões uma liquidez alta. Ele tá, até porque é um fundo bem mais novo do que os outros, né? Ele é de 2020, ele nem chegou a pegar o Covid. E se vocês verem aqui, ele pegou bem o boom daquele logo de saída do Covid que a gente teve quando a gente viu a economia crescendo e voltando em V. A gente teve esse boom aqui da cotação, descolando muito da cotação de mercado, da cota patrimonial, que eu sempre falo para vocês evitarem ao máximo aqui, pessoal. Olha só, ele estava com uma cota patrimonial por volta de 95 e aqui a 100 e quase 110, ou seja, quase 1,2 do P sobre VP. Então, pessoal, olha só, quem comprou aqui vai ser difícil recuperar o investimento. E olha só, aqui a gente está com um momento, a partir do ano passado, a gente está com momentos bons, que a cota de mercado caiu abaixo do valor patrimonial, e hoje a gente ainda tá fechando, lembra que eu até falei no começo para vocês, a boca está fechando, mas eu ainda considero um bom momento de compra para esse fundo. Aqui o que eu queria falar para vocês da questão da diferença entre o KNSC e o Canip, inclusive é o próprio título desse vídeo, que o IPCA negativo, a deflação e baixo IPCA, não impactou tanto no KNSC como no Canip. E vocês podem ver aqui até pelos resultados, teve uma baixa, obviamente, mas nada comparado ao Canip. E se vocês observarem aqui, a questão da distribuição por cota, ela veio se mantendo relativamente nessa parte de 0,80, 0,70, 0,80, e ele ainda tem uma reserva de 0,82, exatamente, pessoal, por causa da parte de CDI. Porque a parte de CDI segura a deflação, segura a inflação baixa. Então, por isso que eu falo para vocês que o KNSC, na minha visão, é um dos melhores fundos de papel exatamente por causa desse equilíbrio. Por mais que eu tenha falado para vocês no vídeo de quinta que o Canip eu considero com a melhor carteira, com a parte high grade, a melhor carteira de CRIs, mas a questão do KNSC de ele ser tão equilibrado é o que traz para mim sendo um dos melhores fundos de papel que a gente tem no nosso mercado. Aqui que eu falei para vocês a questão da parte de rendimento, obviamente ele está com um rendimento bem abaixo, né? Mas isso provavelmente ele vai recuperar nos próximos meses. Aqui, pessoal, um ponto que é a tabela de sensibilidade. Ele sendo negociado nessa faixa de 91, ele fica com o spread comparado com o Tesouro, o NTNB, de 1,27. E aqui já começa a ter um problema, porque a partir de R$ 92,
ele já começa a baixar de 1% de spread. E aí vai muito da avaliação de risco de vocês para saberem se isso é um retorno adequado ou não. Que inclusive esse é um dos pontos que eu ensino na mentoria, é calcular esse spread aqui com base na sua análise para saber se é bom ou não. Mas de fato, pessoal, até uns 92, 92,50, eu ainda acredito ser um ponto bom de entrada. Agora, passando disso, já começa a ficar um pouco complicada a questão da rentabilidade do KNSC. Aqui, pessoal, a questão da carteira dele, você pode perceber, ele tem alguns CRIs um pouquinho mais apimentados, né, 10,50, 10,50, mas a grande maioria deles oscila entre 7, 6. Vejam que ele é um pouquinho mais agressivo do que o Canip. O Canip você não vê quantidade tão grande de CRIs com IPCA 7, IPCA 10, IPCA 9, como vocês podem ver aqui, mas o que é importante, o maior CR dele, 5,4% da carteira, o que é muito importante essa avaliação de não ter nenhum CRI acima de 10%. Na parte dos CRIs com CDI, veja, 3,25, 4, muito conservador, 2,15, 2,15, tem um aqui com 6, vai entrar aquele outro com 4, alguma coisa, se eu não me engano, mas é bem conservador, que é muito mais parecido com o KNCR, essa questão das taxas dos CRIs, na parte CDI. Aqui a questão das garantias, né, pessoal? Como vocês já sabem, grande parte deles tudo, alienação fiduciária, LTV muito baixo, que é muito bom, vocês vejam 40%, tem aqui só 75%, mas 50%, vocês vejam que tem os LTVs 40, é muito de 52, 60, é muito tranquilo e são os CRIs muito bons, o que traz uma característica de high grade para esse fundo. Aqui vocês podem ver também mais, né? Tem bastante, ele é bem diversificado, tem mais de 60 CRIs. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi um vídeo mais rápido. Eu vou publicar mais vídeos essa semana com análise de mais outros fundos, inclusive que foram pedidos no meu Instagram, até pelos meus alunos da mentoria também pediram. Mas é isso, pessoal. Então hoje foi o vídeo do KNSC. Aquele abraço e até o próximo vídeo.